constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúne em si todos os elementos de uma tragédia, e dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo, de pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, dizia consigo Virgílio. Com efeito, um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. O que me influiu principalmente foi o gosto de ver impresso nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e enfim nas caixinhas do remédio estas 3 palavras: emplasto Brás Cubas. Assim, a minha ideia trazia 2 faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro, de outro lado, sede de nomeada, digamos, amor à glória. Eu, prestes a deixar o mundo, sentia um prazer satânico em morfar dele, em persuadir-me que não deixava nada. Após um delírio, cheguei ao fim da minha existência. Vamos até dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, árguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negara uma colher de doce de coco que estava fazendo, e não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho, e não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça, e eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas, a um e outro lado, e ele obedecia. Algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, ai nhoiô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. E meu pai, passado o alvoroço, dava-me pancadinhas na cara e exclamava a rir: ah, brejeiro, ah, brejeiro. Unamos agora os pés e demos um salto por cima da escola, a enfadonha escola, onde aprendi a ler, escrever, contar, dar cacholetas, apanhá-las e ir fazer diabruras, ora nos morros, ora nas praias, onde quer que fosse propício a ociosos. Chamava-se Gero Barata, o mestre, um nome funesto, que servia aos meninos de eterno mote e chufas. Um de nós, o Quincas Borbas, esse então era cruel com o pobre homem. 2, 3 vezes por semana havia de lhe deixar na algibeira das calças umas largas calças de enfiar, ou na gaveta da mesa, ou ao pé do tinteiro, uma barata morta. Se ele a encontrava ainda nas horas da aula, dava um pulo, circulava os olhos. Nossa paixão era meu universo, mas, aí triste, não era de graça. Foi preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil e mandou-me estudar em Coimbra, Portugal. Meu pai colocou meu primeiro navio para Portugal. Fui meio prostrado, mas fui. Desembarquei em Lisboa e segui para Coimbra. A universidade esperava-me, com as suas matérias árduas e não sei se profundas. Estudei-as muito mediocremente, e nem por isso perdi o grau de bacharel. Deram-me, com a solenidade do estilo, após os anos da lei, uma bela festa que me encheu de orgulho e de saudades, principalmente de saudades. No dia em que a universidade me atestou, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Atendi às súplicas de meu pai. Vem, dizia ele na última carta. Cheguei ao Rio e vi minha mãe enferma, sobre a qual a morte batia asa eterna. Havia 8 ou 9 anos que não nos vimos. Era a primeira vez que eu vi alguém morrer. Foi meu pai à Tijuca tentar me tirar da melancolia.
ao me propor casamento com a Virgília, filha do conselheiro Dutra, homem de grande influência política, tanto que junto ao casamento viria o cargo de deputado. Disse-lhe que iria, mas antes de ir, conheci Eugênia, filha de Dona Eusébia. Enamorei-me dela, mas tinha um problema, era coxa. Voltei à casa de meu pai para conhecer Virgília. No fim de um mês estávamos íntimos. Nosso romance, porém, não durou muito, e Virgília acabou se interessando por Lobo Neves, que prometeu a fazer marquesa. Eles se casaram. Meu pai ficou atônito com o desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. 8 dias depois da morte de meu pai, minha irmã Sabina, seu marido Cotrim e eu estávamos para decidir a divisão da herança. Foi uma briga feia, e depois desse dia não nos falamos mais. Dado daí a um mês, em casa de uma senhora, conversamos e valsamos. Tive alguma singular sensação, uma sensação de homem roubado. É minha, disse eu comigo, logo que a passei para outro cavalheiro. Viramos amantes. Os primeiros encontros foram à casa de Virgília. Um dia, na volta de um dos encontros com Virgília, encontrei um homem de 38 a 40 anos, alto, magro e pálido. As roupas, salvo feitio, pareciam ter escapado ao cativeiro de Babilônia. Era o Quincas Borba, o gracioso menino de outro tempo, o meu companheiro de colégio. Não pode ser, não podia acabar de crer que toda essa ruína fosse o Quincas Borba. E era. Cuidei que o pobre diabo estivesse doido e ia afastar-me, quando ele me pegou no pulso e olhou alguns instantes para o brilhante que eu trazia no dedo. Abraçou-me com tal ímpeto que eu não pude evitá-lo. Separamo-nos finalmente. Meti a mão no colete e não achou o relógio. Última desilusão, o Borba furtaram-mo no abraço. Como as desconfianças aumentaram, Virgília e eu decidimos comprar uma casinha no subúrbio para transferir nossos encontros. Certa vez, Lobo Neves, que recebeu uma proposta de presidente da província, me escolheu para ser seu secretário, e assim viajarmos para o norte. Portanto, como o decreto trazia o número 13, Lobo Neves, por superstição, não aceitou a nomeação, e assim, Virgília e eu continuamos nossos encontros na casinha. Tempos depois, Lobo Neves recebeu uma carta anônima, contando toda a nossa traição. Ele ficou desconfiado, mas manteve as aparências. De surpresa, resolveu visitar Dona Plácida e assim nos pegar no flagra. Estávamos na sala, quando Dona Plácida, ao perceber o marido, tratou de avisar Virgília, que foi correndo me esconder numa alcova. Virgília fingiu nada acontecer e foi embora com o marido. Aos meus 50 anos, tentei a carreira política, conseguindo um cargo de deputado. Na Câmara, reencontrei Lobo Neves como orador, e Virgília no baile de 1825, que me tratara apenas como um velho conhecido. Mais uma vez, não consegui tornar-me ministro de Estado. Depois de alguns anos, morre também Lobo Neves, marido de meu antigo amor. Ah, já havia quase me esquecido de Quincas Borbas. O encontrei de novo. Ele havia ganhado uma herança de um parente distante e tornara-se filósofo. Me apresentou a doutrina que criou, o humanitismo. Estava muito melhor do que a época de mendigo, mas estava mais louco do que nunca, um completo demente. Reconciliei-me com meu cunhado e reencontrei Marcela. Via morrer pobremente. Ainda mais deprimente foi constatar a miséria em que vivia Eugênia, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativos. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Obrigada, Brás Cubas, pela entrevista ao nosso programa. Tchau. Muito bem, o Jornal Literário fica por aqui.